Olá, seja bem-vindo a mais um Santicast Enem, podcast do Colégio Santana que coloca você de cara com o Enem. É isso mesmo, de cara com o Enem. Nessa segunda semana de preparativos para o segundo dia de aplicação de provas, né? Nós já estamos aí em conversa com os nossos alunos do Colégio Santana e graças a Deus o primeiro dia foi um sucesso com a prova de linguagens e também de ciências humanas, além da prova de redação. Então você não vai dormir, é claro, como de costume. E hoje, na quarta-feira, no dia 12, você não vai dormir sem ouvir as nossas dicas de matemática. Olha aí como o estúdio hoje do nosso podcast está recheado, né? Nossa equipe de matemática em peso veio conversar um pouquinho nos próximos 40, 45 minutos, dando essas dicas maravilhosas. Nós elaboramos aqui 3 questões que são bem cruciais para você que se prepara para o Enem 2025, segundo dia de prova. E você que não é aluno do Colégio Santana também, nosso abraço especial, você que é convidado e acompanhe o Santicast Enem através do nosso canal no YouTube. Então, professor Bira, boa noite, uma noite de quarta-feira abençoada para todos nós. Vamos conversar um pouquinho aí sobre matemática. É isso, professor Bira? Boa noite, consideração inicial. Boa noite, galera. Boa noite, Auricélio. Boa noite aos nossos companheiros Eliano, Felipe. Então, galera, a gente está aqui para fazer o nosso melhor e também tenho certeza que você aí de casa, que está acompanhando as dicas com a gente aqui, também vai fazer bonito, né, no Enem? Então, assim, a gente está aqui para fazer o nosso melhor, né? Com certeza. Ajudar os nossos queridos alunos com dicas aqui valiosas que valem ouro, né, na hora da prova. Verdade. E aí, professor Felipe, boa noite. Seja bem-vindo ao Santicast Matemática hoje, né? Boa noite. É um prazer, né, estar compartilhando esse momento aqui tanto com os nobres colegas quanto com nossos alunos. É mais uma forma da gente incentivá-los, né, a essa conquista, né, que agora vai ser esse segundo dia. Muito bem, professor Eliano, nós fizemos uma mágica aqui no estúdio, apareceu o Mr. Amy da matemática. Seja bem-vindo, professor Eliano. Obrigado, professor Auricélio. Boa noite, galera. Nós estamos aqui na expectativa boa, estamos muito confiantes que os nossos alunos do Colégio Santana, esse ano, se Deus quiser, vão fechar a provinha, vamos tirar o nosso 1000, e eu tenho certeza que eles vão ter condições. E essas dicas finais aqui é para fechar a provinha, e a gente vai esperar que esses alunos da gente fechem as nossas provas de matemática daqui para frente. Com certeza. Então, veja lá, daqui para alguns instantes, muitas dicas de matemática. Não vá dormir sem ouvir o Santicast Enem, que hoje promete muito. Nós vamos abrir a nossa conversa hoje na nossa tela do Santicast, trazendo o material que a gente tem como de costume aqui no Santicast Enem, partilhar com os nossos alunos, aqueles que nos acompanham, que é o material que o nosso parceiro educacional, diga-se de passagem, o melhor do Brasil, que é o Sistema SAS, ele traz o raio-x do Enem. Os nossos alunos já têm esse material impresso, né, no material gráfico e também na plataforma digital, onde aparecem aí, meus colegas da matemática, né, os principais assuntos que foram exigidos no Enem 2019 a 2024. E aí eu destaco principalmente esses primeiros 4 assuntos aí, que são a proporcionalidade direta e indireta, disparado aí o assunto que mais tem cobrado no Enem, estatística, né, em segundo lugar com 12,79%, e aí as 2 geometrias, né, a geometria plana e a geometria espacial, que para nós também não é nada de surpresa. Confere, professores, o que é que vocês acham aí desses primeiros assuntos aí? Professor Célio, só aqui ratificando o que foi dito inicialmente, essa proporcionalidade direta e indireta, para os nossos alunos ficarem bem cientes, engloba várias coisas. Engloba o ensino fundamental praticamente todo. Razão, proporção, regra de 3, juros simples, está tudo aí. Porcentagem básica, é isso aí. Quer dizer, na verdade, esse contexto aí, ele visa todo o ensino fundamental do aluno, de 5º a 9º ano. Quer dizer, o Enem cobra muito isso aí, né? Além de juntar esses conceitos com o conceito do ensino médio dos alunos, entendeu? Tanto que ao longo dos anos a galera mudou um pouco essa estratégia de colocar os gráficos assim. Antigamente colocava assim a matemática básica, né? Verdade. Aí juntava, dava 28%, né? Sim. Mas aí eles agora estão destrinchando um pouquinho mais, detalhando mais. Mas é isso aí mesmo, como o senhor falou. Como o Eliano falou aí, direta e indireta aí, ela engloba, não é só aquilo ali não, muita coisa. Muita coisa. Tá aí não, ó. Porcentagem a gente nem vê aí, mas ela tá embutida dentro do junto. contexto. E a geometria também, né? A geometria plana espacial aparece também. Não é isso, professor Felipe, aí isso. Também? E geometria aí, ela ocupa um lugar, né? Esse terceiro e quarto lugar
E a analítica você já vê que não é tão cobrada, né? Exatamente. Cai, né? Cai. Cai para 2,6%. Lá embaixo, a geometria analítica, E né? aí também tem uma ideia de que isso é um raio-x dos últimos... 2 anos, né? dos últimos 5 anos. 5 2019, né? 19, 24, né? 5 Pronto, anos de dos Enem, né? últimos 5 anos. Então, não quer dizer que você não deva passar por algumas, Isso, né? perfeito. Essas que a gente tem que dominar são essas primeiras. Isso. Tem até tem a regrinha do 80-20, né? Uhum. Os 20 primeiros ali representam 80%, Sim, né? sim. Enquanto o outro a menor. Então, essa é a nossa ideia, né? Manter o foco, mas também saber fazer essas primeiras A gente e nota, né, Felipe, que aí é muita questão, né? Muita questão, Tanta verdade. questão ali, 213, né? Cê é doido, Questões. né? É porque se você prestar atenção, realmente tem uma regrinha do 80-20 que se você atacar os 20% iniciais, você mata 80% dos problemas. Sim, perfeito. Interessante também que traz uma mudança de mentalidade da prova do Enem, ou então, na verdade, corroborando a gênese do Enem, que é a ideia de trazer uma matemática mais acessível, né? Sim. Então você percebe ali que geometria analítica é mais número, é mais, né? Você vê ali matemática financeira, análise combinatória, Matemática números do dia a dia. racionais, né? Sim, sim. Mais Quando você técnico, traz. técnico, Exato. Caiu mais. Quando você traz ali estatística, que é mais leitura de gráfico, interpretação de tabelas, Puxa né? pro cotidiano. Puxa né? pro cotidiano, né? Contextualiza mais. Porque a proposta do Enem realmente é trazer a matemática para essa prateleira mais acessível, né? Englobar, Diferente né? de uma prova mais tradicional, como a própria UVA traz, a UES ainda traz na sua primeira fase, segunda fase também, enfim. Então a proposta do Enem é mais uma prova que tem esse contexto. Contextualiza a questão, mesmo sendo de matemática, apresenta ali o problema e o aluno vai sem ter aquela carga, aquela densidade numérica, né, que as provas mais conservadoras, mais tradicionais, elas trazem, né? Pois vamos para frente, né? Diga lá, professor Heleno. Pois Professor não. Marcelo, eu estava aqui observando essa tabela e só para orientar melhor os nossos alunos. Né? Sim, Você percebe que áreas de figuras planas está lá embaixo, 1,71%. Mas aí a galera não pode esquecer que a geometria plana, essas áreas de figuras planas, são bastante usadas lá na geometria espacial que está lá em cima. Exatamente, Então não é para deixar de focar, né, essas áreas de figuras planas, porque nós vamos precisar saber de áreas de figuras planas para resolver questões de geometria espacial. Exatamente. É só chamar essa atenção aí no Com quadro. certeza, é isso né? aí. perfeito. Então vamos lá, vamos começar a dar as dicas para os nossos alunos. Então nós vamos para a próxima tela, onde o professor Bira vai fazer o comentário de uma questão interessante que a gente também acredita que esteja dentro desse esboço, né, das mais exigidas do Enem. Não é isso, professor Bira? Com certeza. Esse tipo de questão, né, que a gente observa até pelos itens, né? O Enem adora esse tipo de questão, né? Ele coloca geralmente situações assim para o aluno visualizar uma pergunta que envolve coisas cotidianas, que ele aplicando um conhecimento básico de entendimento relacionado ao assunto, ele possa não somente fazer aquela conta, né? Vamos fazer conta e tal. Ali só na ideia ele já consegue identificar, né, a resposta através do conhecimento que ele tem. Perfeito. Raciocínio lógico. E essa questão aí, a gente selecionou principalmente para abordar um dos temas que cai muito. Se você for observar, 4% da prova lá, você pode dizer assim, mas é pouco. Mas é porque ela foi, né, destrinchada ali por assunto, que é a análise combinatória. E a análise combinatória, o nosso aluno ele tem que ficar ligado que ela vai se dividir em duas partes principais, né, que a gente costuma dizer, que é o PFC, que é o princípio fundamental da contagem, e, no caso, a combinação simples. Aí, se você tem um pleno conhecimento do PFC, princípio fundamental da contagem, e a combinação, você souber identificar, eu vou já falar como é que você faz isso, você consegue desenrolar as questões. Por exemplo, esse tipo de questão, e assim, voltando para a ideia de identificação, como é que o aluno poderia chegar para dizer assim, saber como é que eu vou identificar, professor? É fácil. Sempre a gente comenta assim, você vai gerar um resultado e você inverte a posição, você troca a posição dos elementos. Se nessa mudança, na troca de posição dos elementos que você gerou, né, no resultado, se isso daí mudar o resultado, aí você tem uma situação de PFC, um arranjo, uma permutação. Caso contrário, não mudou nada, aí você vai na combinação simples. Vamos ver aqui. O cliente fala assim, aliás, a questão diz assim, um cliente
de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Aí, aquele tempo que a gente alugava filme, É o novo. Sim. é o novo, né? A gente alugava o O filme, medo danado de devolvia. entregar no dia pra não pagar Pagar a o- multa, né? Não, Verdade. Vocês talvez, vocês não encontraram nessa época, né? Isso aí é... Dormindo aí, não. Mas aí o cara vai lá, aluga o filme, ele devolve. Ó. Quando ele os devolve, ele sempre pega outros 2 filmes e assim sucessivamente. Aí ele soube que a locadora recebeu alguns lançamentos. E a gente ficava doido também, querendo saber o lançamento. Sendo, aí o que ele vai dizer agora? Filme de ação, de comédia e drama. Por isso ele estabelece aí uma estratégia para ver esses filmes. Como é que ele faz isso? Ele vai alugar em cada vez um filme de ação e um de comédia. E vai ficar fazendo isso. Ação, comédia. Quando se esgotar os 5, né, de comédia, ele vai continuar alugando um de ação e agora um de drama, que é para juntar os outros 3 que faltam. Todos os lançamentos sejam... Aí ele vai fazer isso até que todos os lançamentos sejam vistos, sem que falte nada, né? Pergunta da questão... Sem repetir, né? É, e sem repetir, né? Sem que nenhum filme seja repetido. De quantas formas distintas, e aí o cara aluno tem que se atentar todas as vezes que ele fala distinto, sabe logo que é diferente. A gente já falou muitas vezes sobre isso, mas não custa nada dar aquela relembrada. Toda vez que ele falar que é distinto, já sabe logo que é diferente. Quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática? E aqui nós temos o seguinte. Eu fiz uma ilustração para vocês terem uma noção mais ou menos do comportamento que está sendo feito aqui. Vamos lá. Vamos lá. A primeira parte aqui que a gente vai mostrar, eu coloquei aqui a ideia para você visualizar. Você vai ter um filme de ação, ele fala assim, que é um de ação e um de comédia. Depois que ele entregar, Tá ali. lá está lá. Vamos lá. Pronto, lá, ação, comédia. Aí ele vai devolver, né, e vai voltar Ação, a comédia. tomar um de ação e de comédia. Ele vai fazendo isso, eu coloquei naquela parte ali de cima para você visualizar, identificar a situação. Quando ele terminar os 5 de comédia dele, vai voltar para o de ação, que ele está costumeiramente assistindo, né? Só que sem repetir. E agora vai fazer as duplas com os de drama, até que se encerre todos os 16 filmes aí que ele queria assistir. E aí a gente passa, né, para a situação em que a gente tem que observar. Aqui a gente faz uma ideia de permutação, porque é bem simples você entender o comportamento da situação. No primeiro momento, lá no de ação, você teria quantas possibilidades de escolha? Lá no momento que ele vai fazer a primeira escolha de ação, ele tem 8 filmes à disposição. Então, concorda comigo que são 8 possibilidades. Vamos imaginar que ali, eu vou só nos As, ali, para você ver. Já quando ele entregou o primeiro, que ele foi assistir, novamente, pegar a segunda dupla, ele já vai ter apenas 7, né? Já falamos isso. Falou que é distinto. O que você tomou a primeira vez, usou, não pode repetir. Então, 7 possibilidades na segunda. Aí 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lembrando que nós temos uma multiplicação em forma de fatorial. Isso aí é um fatorial. Multiplicação decrescente do 8 até o 1, 8 fatorial. A mesma coisa acontece ali, tanto para os filmes de comédia. 5 filmes na primeira vez. Na segunda vez que ele vai pegar 4. E aí vai seguindo para 3, 2 e 1. Nós temos aí o 5 fatorial. Lá no drama acontece a mesma coisa. São 3 filmes. 3 possibilidades na primeira vez que ele toma os filmes. Ele vai pegar, né? 2 e 1. E aí nós temos 3 fatorial. E aí rapidamente você vai observar que apenas simplesmente a multiplicação desses 3 fatoriais, né? Permutação de 8, permutação de 5 e permutação de 3 finaliza a nossa resposta. E volte aí para a gente ver lá qual é o item que corresponde. Olha lá, o aluno Santana marcou letra B. Tem nem perigo de errar. Né? Tem nem perigo aí. Maravilha. Questão, como diz o Bonochinho, só o ouro, né? Só o outro. Dá pra pensar legal. Eu acredito que o nosso aluno aí que está nos acompanhando, o Colégio Santana, e também você que não é, agora vai aprender a fazer, com certeza, vai reforçar os conteúdos, né? Pois vamos para a segunda questão, né? Professor agora Eliano Bezerra vai comentar um pouquinho e falar aí um pouco dessa questão também. Muito bom, né, professor? Que sem sombra de podemos dúvida. até, não digo garantir, mas ter uma aposta significativa que pode ser que esteja figurando, né, entre as 45 de matemática, né? Eu acredito, professor Auricelli, que vai estar. Então, olha aí. Então, vamos lá. Porque a gente Veja aí. tem que jogar na confiança. Na confiança. Porque assim,
nas últimas edições do Enem, todas as edições do Enem, nós tivemos questões envolvendo este assunto que é escalas, Sim. né? Isso já foi até comentado com os nossos alunos na sala de aula, e a gente verificou isso. Quer dizer, há uma probabilidade de, não diria 100%, mas 99,9% de estar também nessa Probabilidade prova. significativa, né? Ele colocou bem o fatorial aí significativa. É um fatorial. Escala é quase Escala certeza. grande, né? certeza. Verdade. 45 questões. Exato. Pois vamos ver aí, professor. E ele faz, o Enem ele faz uma variação sobre esse tipo de escala. Sim. Existe uma escala de uma dimensão, é a escala unidimensional que é só de comprimento, transformação de comprimento. Sim. Tem uma escala bidimensional, que é uma escala que trabalha com áreas, né? Uma escala que deve ser elevada ao quadrado quando você for trabalhar com ela. E uma escala volumétrica, que eu até estava conversando com meu amigo Felipe, que ele foi feliz também em colocar esse outro tipo, os nossos alunos verem essa diferença de escalas. Essa escala que nós estamos trabalhando aqui nessa questão é uma escala bidimensional. É uma escala que trabalha de uma dimensão comparando com duas. Aí nós vamos ver como é que é esse tipo de situação. Esse tipo Maravilha. de situação aqui é muito bem trabalhado. Ele diz assim, ó. Foi tirada uma foto aérea em uma escala de 1:200. Moçada, escala, ele quer dizer uma razão entre um comprimento que está na foto, ou numa maquete, ou no mapa, para uma distância real, né, do que está sendo visualizado. Quando ele diz que essa escala é de 1:200, ele está trabalhando em centímetros, ele está falando que cada centímetro nessa foto, na verdade, são 200 centímetros. Certo? É isso que ele quer dizer com essa escala, para o aluno entender. Aí perceba, ele tirou nessa escala de 1:200 de um colégio. Nessa foto, a área de uma quadra esportiva é de 80 centímetros quadrados. Verifique que ele deu uma escala unidimensional e está querendo comparar com uma área bidimensional na foto. Quer dizer, é o que eu estou falando. Ele está mexendo com a escala de uma dimensão e está comparando com a área que é bidimensional. Aí ele pede o seguinte: essa quadra será pintada por uma tinta que cada galão pinta exatamente 16 metros quadrados. Observe que ele está passando de centímetro quadrado para metro quadrado. Uhum. Não é? E que custa R$15 esse galão, sem poder ser vendida frações do galão. O custo com tintas para pintar esta quadra em reais é. Então verifique. O camarada deu uma escala unidimensional e está fazendo uma comparação com áreas. Uma área de 80 centímetros quadrados que está sendo relacionada à área, né, na verdade, dessa quadra, a área real. Então, galera, o que é que você tem que fazer? Se você tiver uma escala de uma dimensão e a comparação tiver com área, o que é que tem que ser feito? Essa escala tem que ser elevada ao quadrado. Vamos verificar? Vamos passar aqui para a nossa resposta. Veja. Essa opção aí vai dar a opção E. Por quê, professor Eliano? Observe que eu coloquei esse 1/200, que é a escala, ao quadrado, para poder fazer a comparação, ficar na mesma proporção, que era aquele primeiro assunto lá, proporcionalidade, para ficar na mesma proporção que o dado da questão ofereceu, que era os 80 centímetros quadrados. Agora, quando eu elevo esse 1/200 ao quadrado, ele vai virar 1/40.000. Observe que 2 zeros elevado ao quadrado vai virar 4 zeros. Então, eu teria 1/40.000, na verdade, essa escala. Essa escala agora está em 2 dimensões de área. Isso é igual a 80 centímetros dividido pela área real que nós estamos atrás. Ou seja, quando eu multiplico 40.000 por 80 centímetros quadrados, então, na verdade, essa foto ela tem 3.200.000 centímetros quadrados. E aí vem aquela pegadinha, né, de transformação de unidade. Quando a gente vai transformar centímetro quadrado para metro quadrado, muitos alunos se enganam em pular somente 2 casas decimais, porque de centímetro para metro são 2 casas. Mas lembre-se que vocês estão trabalhando com áreas. Está trabalhando com 2 dimensões, então tu tem que duplicar o número de casas a ser pulado. Ou seja, para eu transformar 3.200.000 centímetros quadrados em metros quadrados, observe que a gente tirou 4 zeros e não só 2. E tirando 4 zeros, essa área normal seria 320 metros quadrados. Ou seja, essa é a área real em metros quadrados dessa quadra. Portanto, se
Um galão pinta 16 metros, eu vou pegar os 320, vou dividir por 16, vai dar exatamente 20 galões para ser utilizado. Moçada, se essa conta desse quebrado, você tinha que arredondar por maior, porque ele não consegue comprar fração do galão. Essa daí deu exata, mas quando dá quebrado, não vai aproximar por menor não, aproxima por maior, porque sempre tem que ser o galão inteiro. Pode sobrar tinta, só não pode faltar. Então, são 20 galões. E o preço do galão, R$15. Então, 20 galões a R$15, o aluno vai pagar aí quanto? Vai pagar R$300. Não é não? Sim, R$300. Fácil e barato. Fácil e barato. Show de Maravilha. bola. Professor Eliano aí dando E aí, show. até Então, o professor Aliano já colocou até, né, ó, já, como ele até tinha falado já bem no início, né, tinha colocado ali que é matemática básica, não é só aquilo ali não, olha aí o tanto de coisa que ele colocou, né, olha aí nessa questão, tanto de coisa que tem aí, Exatamente, transformações e tudo. regra de 3 básicas, Regra de três. é muito, né, coisa, ó. A resolução abrange, né? Aí E a geometria, né? Isso, Várias áreas. ferramentas matemáticas, né? Né? O aluno Beleza. precisa E isso é bom porque nos anima e nos motiva a saber que o nosso aluno está preparado. Tá preparado. É isso? Tá preparado. Pois vamos dar sequência a mais uma questãozinha. Não saia daí, não vá dormir sem ouvir as nossas dicas. Hoje a nossa mesa aqui está recheada de matemáticos, né? Então, Professor Bira, professor Felipe, professor Eliano representando a equipe de matemática no colégio. Queremos deixar um abraço também aos nossos outros colegas da matemática, né? Do ensino médio também, professora Silvia, que divide a matemática conosco também. Lá, professor Alan, também do ensino fundamental, professora Sheila, professora Sinhazinha. Nossa equipe de matemática é unida, né? Sim. Não estão aqui na mesa conosco, mas estão aí também nos acompanhando e contribuindo com essa nossa jornada matemática. Então vamos lá para agora com o professor Felipe, É isso questão mesmo. aí que tem até uma tabelinha, não é isso, professor Felipe? Agora a gente vai para o segundo item lá da Raio-X do Enem. Raio-X Enem, que é a estatística, né? sim, sim. E aí agora a gente vai para uma medida de tendência central, que é também a cara do Enem. A Toda cara do edição. Enem. Toda edição também, cara. Porque aí a gente Muito tem feliz. uma cálculozinho e uma leva de interpretação, né? Que o Enem ele é acessível e aí ele busca o entendimento e a aplicação desses conhecimentos matemáticos. E aí na questão, eu trouxe uma questãozinha de média, né? De antemão, eu já inicio convidando, né, os alunos a darem uma atenção especial para duas medidas em particular, que é a mediana e a média. Sim. E ou elas vêm casadas, é uma questão solicitando as duas, ou ele pede um ou outro, mas todas as edições têm uma questãozinha de média e mediana. Verdade. E ele leva o quê? Ele leva para esse lado dessa interpretação dessa tabelinha de distribuição de frequência que está aí. Que aí é o entendimento da questão, né? Ler e entender o que ele está solicitando. Uhum. Então, a questão 3 diz o seguinte: em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é. Então, essa questão, ele traz esse quadro, que é um quadrinho de distribuição de frequência. Bem simples, né? Por Bem sinal, né? simples. E aí, onde é que vai pegar? A leitura, a interpretação do dado, né? Sim, E sem no dúvida. caso, eu tenho uma coluna com as quantidades Quantidade de garrafa. garrafas e especificações por dia. Uhum. E a segunda coluna, a quantidade de dias. Hum. E a leitura para isso, vamos lá, ele quer a média, só que tiveram 52 dias, eu tive aí 0 especificações, ele não especificou nenhuma. Nenhuma. Então, durante esses 52 dias, foi anotado 0 Sério. informação. Já nos próximos 5, cada um teve uma especificaçãozinha e por aí vai. E ele solicita essa média. Aí o nosso aluno, né, tem na próxima laminazinha. Vamos ver a resolução, né? É. Pronto. No caso aí, eu vou fazer uma média que eles sabem, dominam, que é a média ponderada. Ponderada. Fazer o produto entre eles, né? O produto entre as especificações e as quantidades. Uhum. No caso aí, 0 vezes 52.
1 vezes 5 e divide pela Em quantidade. 0 dias, 52 especificações, em um dia assim, que é assim, ali em cima, né? No Ali numerador. no numerador. No denominador, A soma das quantidades. quantidades. A gente chama de pesos também. Que são os Pesos, pesos. Isso, é a muito média bem. ponderada. Média né? É a média ponderada. Isso. E aí são contas simples, acessíveis, que atenção, né? No caso aí a gente precisa ter 100% da atenção na leitura, né? Lembrando que o Enem, a gente tem um tempo limitado, né? São Sim. 45 questões com lá seus 3 minutos para cada questão, então eu vou ter que aproveitar bem, otimizar bem esse tempo. Perfeito. É isso, Otimizar é bem esse isso. tempo. Então pode passar aí para... A gente tem 12 Aí já é o desenvolvimento matemático, e a né? continha. 12,60. Vai dar 0,2. 0,2, que é aí a média que ele solicita na questão. Então vamos voltar aí para a lâmina anterior. Não, segue, desculpa, né? Professor? Aí. Volta, né? Volta isso. Volta. Então, Aí a letra B. Letra B aí. Vez de bola. É um cuidado, uma questão dessa natureza que terá, ela também carrega como é que eu posso dizer? Os valores da nota do Enem, como é que me fugiu TRI. agora? A TRI Sim. vai ser cobrada, né, com um valor alto. Considerável, né? Considerável por ser uma questão de... É fácil, né? De baixa complexidade, muita atenção, então ela Se você chutar e errar uma questão dessa, questão por dessa, exemplo, aí você vai ser TRI penalizado. vai isso. Vai ser penalizado. Interessante essa questão, trazer um contexto social que fala em garrafas, né? Da crise que o Brasil está passando, nessa questão do metanol, né? Que infelizmente também no envasamento de garrafas traz também, o Enem sempre traz um contexto socializado das questões, contexto social, e a gente lembra muito dessa questão de 2 meses no Brasil, que é a falsificação de bebidas através de metanol, né? E no caso aí é um controle de qualidade. Isso, né? pronto, Controle de qualidade que as empresas utilizam para que não haja contaminação. Essa questão é do professor Felipe, mas eu queria jogar aqui na mesa um ingrediente para nós discutirmos aqui rapidamente, né? O aluno pergunta, professor, por que eu devo, ou então, como é que eu posso fazer para saber que eu tenho que aplicar a média ponderada e não a média simples? Geralmente o aluno se pergunta, né? É muito bonito o professor Felipe respondendo ali, uma facilidade, mas eu como aluno, naquela tensão de 45 questões de matemática, já exausto, o que é que me faz levar a considerar matematicamente? Eu gostaria de deixar aqui aberto na mesa para a gente comentar. O que é que me faz levar que eu tenho que usar a média ponderada, por exemplo, aí não a média simples? Por que eu não somo ali e divido por 4? Eu posso... Pode começar, depois a gente vai deliberando aqui. Aqui é assim, eu acho que era bem simples, porque assim, se você observar, quantidades de garrafas fora das especificações 0. E se você for fazer uma média, você botar 52, aí eu colocar 0 mais 0 mais 0 mais 0, né? Não tem muito sentido, né? Então é por isso que o professor Felipe até disse, faça a multiplicaçãozinha aqui das frequências, né? Porque se você for contar 0 mais 0 mais 0 mais 0, 52 vezes, Isso. depois você pegar o número 1, 5 vezes, 1 mais 1 mais 1, fica meio fora, né? Melhor multiplicar, que você vai ganhar tempo, né? Que é o que ele falou. Você precisa de tempo. E aí você olha para uma questão dessa, viu frequência? Frequência é quantidade, aqui pra gente aqui, a frequência ali, quantidade. Quantas vezes aquele dado estatístico apareceu? Então, apareceu 52 vezes o 0. E, na verdade, a multiplicação é uma soma. Exatamente. É somar tudo aí. Então. Já ganha tempo. Ganha E tempo. também tem um ponto assim de atenção, é porque a média ela é cobrada do sexto, eles começam a ser batida do sexto ano. Sexto ano fundamental. Fundamental 2, até o terceiro ano do médio. Então desconfie, porque o Enem não vai cobrar uma média simples. Uhum. Não vai pedir. Ele uma média aritmética, sim. É raro mesmo, não é muito raro. Ele sabe que você sabe. Uhum. Que deve saber. Na verdade, deve saber. Porque até, como você fala, do sexto ano fundamental, segunda série do médio, você estuda. Terceiro você revisa, então não tem como não saber, né? É muito... Só que vocês trouxeram uma questãozinha cada um, mas eu fiz uma aí surpresa pra vocês, viu? Foi, viu? Foi eu comi ele ali com o meu amigo Alberto, que tá nos ajudando. Uma quarta questão, vocês nem viram aí, mas eu vou trazer e nós vamos discutir essa questão na mesa. Então. Coloquei ali o nome do professor Felipe em homenagem ao mais novo, viu, pessoal? Pois é. Homenagem ao mais novo. Mas eu vou ler aqui pros senhores. A maquete de um novo shopping, que será inaugurado em certa região, foi exibida em uma feira de soluções para shopping centers. Nessa maquete, o reservatório subterrâneo do empreendimento tem capacidade para 2,5 litros de água.
O reservatório em tamanho real terá capacidade para 160 mil litros de água, ou seja, na maquete, no protótipozinho lá, 2,5 litros de água no reservatório. Mas, quando o shopping tiver já todo pronto, essa capacidade chega a 160 mil litros de água. Então dá para perceber aí, me perdoe os matemáticos de errado, uma certa escala. Sim. Né? A escala linear utilizada para produzir essa maquete aí você tem as opções, e aí eu vou abrir na mesa para os colegas debaterem e discutir essa questão aí. Professor, sério, mas eu vou lhe dizer uma coisa, você está expert em matemática. Muito obrigado, mestre. Você é professor de física. Eu não mas faltei ao show tá- do Mr. M, não faltei. Estava está em sentado na expert. cadeira principal, mestre. Essa quarta questão, você trouxe exatamente aquela probabilidade de cair que nós acabamos de falar. Então Perfeito. você foi muito feliz. na Olha, sua viu como eu escolha. fui inspirado? Viu? Então, Mas eu olhei o pode- raio-x, viu, mestre? Vai- Não tem como não Então. acertar. Pode, Então, vamos lá? isso aí. Vamos discutir a nossa resolução. Aí quem Vamos. começa, pode passar aí, meu amigo. Pode passar pro meu amigo Felipe. No caso aí, né, uma questãozinha que ele já deixa claro que ele quer uma escala linear ali, né? Isso. E aí o aluno tem que ficar atento. O professor Eliano até falou, linear, superficial e volumétrico, né? Exatamente. Então, e aí tem outro ponto de atenção, é porque ele deu as capacidades. Aí o aluno tem que saber, vou lembrar que ali é de volume. Sim, Então é uma escala que vai associar uma dimensão e 3 dimensões. E aí eu preciso, como a Eliane falou lá da área, eu preciso fazer com que fique na mesma proporção. De área eu elevo ao quadrado, de volume eu vou ter que elevar ao cubo, né? Exato. Então essa daí eu vou precisar ter essa atenção. No caso aí, eu até lembro eles da gente fazer o mnemônicozinho de escala DR, né? Pra eles Sim. lembrarem. Dzinho para representar o desenho e o R denominador lá para realidade, né? Uhum. desenho e realidade. Legal. DR. DR. Sempre lembra, ó, DR. D sobre R, no caso. D sobre R. D no sobre caso, R. né? Para eles lembrarem, Porque associar. DR pode ser D vezes R, né? D vezes R. É D sobre R. Né? Mas DR, aí D para sobre eles R. lembrar, Sim, sim. lembrou de escala Uhum. DR para que é D sobre R, né? Mas massa. Desenho sobre realidade. E Pode aí, seguir aí para a resolução? Beleza. você pode continuar até. Aí. Foi o que a gente estava falando, né? Que quando você trabalha com escala de uma dimensão, ela vai ser aplicada diretamente porque já está em uma dimensão de comprimento. Perfeito. Mas você pode observar que para ele fazer essa relação agora, né? O meu amigo Auricélio trouxe essa questão para a gente. Você percebe que essa escala tem que ser elevada ao cubo, porque agora ele está mexendo com capacidade, está mexendo com volume, né? Então essa escala tem que ser elevada ao cubo. O Dzinho sobre DR tem que ser elevado a 3 para ter essa realidade, né, para volumes. Então essa escala fica de 2,5 para 160 mil, que precisa ser trabalhado também isso aí ainda, né? Aí continuando, mostrando o resto da resolução para o pessoal aí. Aparecer aí, pronto. O que foi feito aí? Observe que para ele não trabalhar com número decimal, Uhum. foi acrescentado uma casa decimal em cima e uma casa decimal embaixo. Então você teria 25 por 1.600.000, na verdade, né? Lembrando que isso aí nós estamos com litros. Litros. Isso. Metros cúbicos, né? Então, vamos lá, metros cúbicos. Isso. Metros O cúbicos. pessoal de Célio. É bom, mais difícil, Mil Garantido. litros, 1.000 metro cúbico. Aí, Muito as coisas bem, olha melhorando, né? Aí as coisas melhorando. Ou seja, se você simplificar o 25 por esse 1.600.000, vai dar 1 sobre 64 mil. Aí tem uma casca de banana aí. Então, exato. Tem essa opção lá. Tem. Você viu essa opção? Tem essa opçãozinha. O Alberto vai Então, voltar lá pra gente ver? Volta aí Vamos lá. só pra gente Só ver. pra gente mostrar aqui o nosso... Verdade. Ali, ó, opção viu? C, 1 sobre 64. Aí o aluno diz o quê? Acertei. Acertei, é muita coincidência. O que eu pensei marca- tá ali. Como um chocolatezinho, toma uma águazinha, né? É isso, pode ir, meu amigo Alberto. Olha aí, Então. chegamos lá, ó, 1 sobre 64 mil. Aí não o é que é isso? que tem que ser feito agora, professor Bira? Bira, conclua aí, Aí, no Bira. caso, o 40 aqui no caso, ele 64 mil aqui, ele colocou elevado à terceira potência, né? Ali, no Perfeito. caso. Isso. Aí tem que tirar a raiz cúbica. Raiz agora, cúbica. Raiz cúbica de 1 é 1. um, Raiz cúbica de raiz cúbica 64. Interessante essa casca de banana, né, professor? Sim, Porque o sim, aluno precisa sem estar dúvida. atento, né? É. Às vezes na pressa ali, não, vou marcar. E o Enem é acertei, craque né? nisso. É verdade. Ele bota aquela opção que o aluno, eu acertei, ele não percebe a casquinha de banana que ela tem, e aí é Perfeito. induzido ao erro, e tem que prestar atenção, viu, galera, nisso aí, nessa escala. Nosso aluno Santana está preparado, com certeza, né? Então, Estamos confiantes. Estamos. Fechamos aí o nosso Santcast de Matemática, as considerações finais. Eu acho que foi maravilhoso esse bate-papo, né? Massa, foi A muito ideia, né? Além daquelas, lembrando os nossos alunos que durante a manhã,
atividades, nossas aulas, os professores estão nas salas de aula, né? À tarde nós estamos com, além do plantão Enem, o Vesperal Enem, teremos, né, também as atividades até na sexta-feira. E às noites a ideia é essa, é você estar em casa, relaxado, deitado, sem caderno, sem livro, com foninho no ouvido e ouvindo o Santicast Enem do Colégio Santana, que desde a semana passada vem trazendo esses episódios, já buscando essa preparação mais light, né, mais confortável para você. Professor Bira, considerações finais, o que é que a gente pode esperar da prova de matemática, o que é que você deseja aí para os nossos alunos? Desejo que os alunos fechem a prova, né? Igual Se Deus aluno- quiser, se Deus O quiser. desejo é esse, galera. É o que eu sempre falo. Chega nessas provas, tranquilidade. Não precisa pressa. E aquele detalhe importante que a gente sempre fala. Se você encontrar uma questão que você bateu o olho aqui, opa, cara, essa questão aqui ela vai, eu sei fazer, mas vai dar um pouquinho de conta aqui. Você seleciona. Ou então, se você não cara, não tô com a ideia agora, segura lá, marca, passa adiante e vai bater nas que tu já conhece. Ó, essa aqui eu vou de boa, eu vou fazer, tranquilo. Terminou, aí você faz só voltar e partir pro abraço, porque tem situações na hora da prova que o que acontece com o aluno? Dá aquele branco, professor, vocês mesmo falam pra gente, né? Professor, deu branco, e agora? Cara, não se desespera, não fica batendo cabeça na questão. Circula, galera, eu vou passar aqui adiante. Aí pra próxima. Aí tu já bateu aqui, opa, chegou um aqui que eu consigo fazer. Faz, a confiança já volta, tu retorna lá e aí depois que tu terminar, tu volta lá e aí vai matar aquela questão mais tranquilo. Até porque a mente vai ficar trabalhando a teu favor. Quando for mais adiante, você vai voltar e vai conseguir fazer essas questões. Meu desejo é esse, que todo mundo vá bem, que a gente sempre fala, né? Precisar contar com a gente tá aqui a semana toda. Você tem aqui sua ajuda e até porque assim, esse momento é mais de, como o Auricélio já falou, relaxar, tranquilizar, focar naquilo que talvez ainda ficou de dúvida ainda para você na parte da matemática. E aí contar com a equipe aqui que a gente está sempre aqui para ajudar e no mais, eu desejo que vá tudo bem. Muito bem. Pra vocês. Seu Felipe, suas considerações finais. Bom, além de agradecer, né, a participação e aí com os nobres colegas, desejar uma boa prova a todos os nossos alunos. Eles estão mais do que preparados. Com certeza. E atenção, né? Atenção, porque tem um fator aí agravante que é o cansaço, né? São Sim. 90 questões. E já no segundo dia de aplicação, né? O aluno já vem. São 90 cansado. questões. E aí eu sempre digo para eles, são 45 questões que tem que ser lidas bem, compassado, porque as questões que se eles conseguirem ler todas, né? O importante é passar por todas. Isso. Porque se ele passou Garantir a por leitura. todas, você garante sempre 80% do que você lê, né? Aí e eles sabem que eu vim passando essa última reta final de preparação só com as aparas, né? A gente só tá e dizendo pra eles, são os 40 mais, né? Eles tem 40, tem que ser acertar essas 40, no mínimo 40 das 45, né? Dá. Pra poder mostrar resultado pra gente, né? Que a gente Eles tá... vão conseguir, eles vão conseguir. E é isso. Expectativa, né? A gente fica na torcida sempre, né? Com certeza. E eles sabem que podem contar com a gente. E é isso. Durante a semana nós estamos aí de plantão, né? Celiano, suas considerações finais. Os meus companheiros aqui da equipe já falaram aqui o essencial, Falaram muito né? bem, né? Falaram Os bem, matemáticos falaram bem. eloquentes, né? Estão Rapaz, tá bastante O afiados pessoal aí. de linguagem vieram aqui, mas não falaram Não com fala essa tão bonito, eloquência, não, viu? Que bom, né? Tá errado isso aí, tá? Pois encerre pro isso aí. Celiano aí o ciclo de Então, eloquências aqui da matemática. Primeiro, né, agradecer aos meus companheiros e ao nosso diretor aqui da educação média da gente. Diretor Coordenador Auricélio, geral. Nosso coordenador diretor, a irmã Rita tá ouvindo a Sim, gente. aí Manda um tá. abraço pra irmã, né? Irmã Sim. Rita, irmã Analice, irmã Jordana, sim, né? Irmã Rita de parabéns, Castro tá conosco. Todo mundo escutando. Perdoe. O coordenador geral do ensino Pronto. médio. Esse prazer de estar aqui junto para a gente discutir isso Uma aí. alegria, mano. E no mais. E no mais, galera, essas informações que a gente já deu sobre a resolução de prova e tudo, eu aconselho também a vocês o seguinte: no sábado, relaxa a cabeça. Relaxar, Não vai certeza. ficar estudando, não, que eu vejo perfeito. os alunos dizendo que estavam estudando no sábado. Você vai cansar. Relaxa a tua cabeça, vai pegar um cinema, vai se divertir, porque tu tem que estar com a mente relaxada no outro dia. E se for levar alguma merendinha,
não vai levar muita coisa não, que pode te atrapalhar na hora da prova, certo? Se quiser levar um docinho, leva uma rapadurazinha boa, que é para poder dar aquela energia pro cérebro. E nós vamos estar de coração, de corpo e alma lá torcendo por vocês, viu? Amém. Um grande abraço para Amém. todos, muito obrigado pela atenção de vocês. Com certeza, então nós vamos encerrar, agradecer pro Sobiro, pro Sr. Felipe, pro Eliano, Obrigado. né, a equipe toda em peso. Registramos também um abraço ao restante da equipe, né, que trabalha conosco no ensino médio, professora Silvia, professor Alain, também as nossas professoras do Fundamental, professora Sheila, professora Sinhazinha, também nós temos lá no Fundamental 1, porque a matemática começa de lá, É. com as nossas colegas lá do Fundamental 1, os professores que pegam ali já do terceira aninha, a professora Laísia, nós temos também a professora Fabiane, a professora Liana também. Então, a equipe do Colégio Santana de Matemática, unida, né, trabalhando aí em harmonia, a engrenagem ela funciona melhor. Nosso aluno, quando chega aqui, ele chega muito bem de matemática, porque essa matemática começa lá da base, lá no Santaninha Educação Infantil, com aquela matemática muito lúdica, né, de visualização de objetos, e quando vai crescendo, os nossos alunos vão chegando aí nessa reta final muito bem preparados. Então, um abraço a toda a equipe matemática do Colégio Santana. Agradecer novamente, falamos aqui da nossa irmã Rita, nossa diretora, né, que fez aniversário no domingo, né, e nós rezamos juntos também pela vida da irmã Rita e também as nossas outras religiosas, porque assim, aqui os meninos estudam, a gente trabalha, as irmãs rezando por nós lá dentro. Coisa É boa, importante né? a gente lembrar disso, né? coisa As boa, famílias, sim. elas intercedendo nessas 2 semanas por todos os nossos alunos, os familiares, nós Maravilha. professores também, né? Temos lá um exército orante, né? Irmã Rita Vasconcelos, nossa diretora, irmã Rita de Cássia, irmã Jordana e também a irmã Analice, que está sempre conosco, uma das nossas supervisoras educacionais e religiosas. E a você, querido aluno, né? Nosso abraço. Amanhã estaremos novamente aqui em mais um Santicast Enem. Não esqueça, não durma sem ouvir o Colégio Santana lhe preparando para o Enem 2025. Tenha uma noite restauradora. Que Deus abençoe todo mundo. Valeu, galera. Abraço. Amém.